Hoje eu vou lhes falar sobre a queda do Império Americano. Então, nós estamos falando sobre os grandes países do mundo, tá? E aqueles que podem influenciar a vida aqui de nós brasileiros. Os Estados Unidos, no momento, é o maior PIB, medido pelo FMI, pela CIA, tá? Na minha opinião, já não é o maior PIB. O maior PIB, para mim, é o da China. Por quê? Porque eu aplico um fator. Os países que vão viver crises nos próximos anos, eu aplico um redutor. E os países que estão investindo muito e que vão ter um grande crescimento, eu aplico um fator que aumenta, um redutor e um ampliador, tá? Então, os países em azul estão bem e os países em vermelhos vão ter crise. Então, os Estados Unidos vai ter uma crise grave, a França, o Reino Unido, a Itália e a Espanha. A Itália com a Espanha já estão na fila para o FMI, tá? A Espanha diz que não, mas ela já recorreu ao FMI. E os países pequenos como Grécia, Chipre, eu nem vou perder tempo de analisar, porque eu não acredito que eles sejam significativos. O fator que eu aplico, tá, é esse aqui, vai de 2 até meio, tá? 2 para a China, que é o melhor, meio seria a Grécia como ponto de referencial, que é o país mais encalacrado do mundo no momento. Então, o que a gente está vivendo hoje, gente? Hoje o mundo está vivendo as vantagens comparativas, a internet, a queda do Império Soviético, a queda do Muro de Berlim, o mundo se tornou plano. Então, você tem que ver no que você é bom e se especializar naquilo. Então, o mundo está se especializando basicamente em dois grupos. Existem países bons em manufaturas, como a China, e países bons em commodities, está dentro dos grandes, o Brasil, a Arábia Saudita, a Argentina, mas principalmente o Brasil aqui e a Rússia. Então aqui está o saldo da China por setores, tá? Eu separei em dois setores só para ficar bem... eu gosto de simplificar as coisas, não gosto de complicar. Então as commodities, antigamente a China tinha saldo de commodities bom, tá? Melhor do que das manufaturas. Aos poucos a China foi se industrializando e o saldo das manufaturas foi ficando positivo e o das commodities negativo. Então, essa aqui é a especialização da China e é essa especialização da China que está forçando a especialização dos outros países. Ou o país concorre com a China e está fudido, tá? Ou ela é complementar à China, é o espelho da China como o Brasil e está muito bem na fita. Porque a China fez com que o preço das manufaturas caísse e o preço das commodities aumentasse. Então, esse efeito China, que na minha opinião, está arrebentando com os Estados Unidos, Europa e Japão. E fazendo o boom do Brasil. Trouxe aqui, ó, a Índia, tá? A Índia seria uma China, mas meia boca, tá? Olha só. Ela é boa em manufatura, só que acabou tendo déficit comercial em manufatura. Mas a gente vê que à medida em que a Índia se desenvolve, ela vai ficando altamente dependente em commodities. Então isso aqui é excelente para o Brasil, tá? Não só a Índia com a China, mas todos os países emergentes ali da Ásia, eles são altamente dependentes de commodities. Então não é só a China que causa o efeito China. São todos os países emergentes, são todos os pobres que resolveram agora consumir. E quanto mais eles consomem, mais aumenta o preço das commodities, fazendo com que o Brasil cresça e causando crise para a Europa, Estados Unidos e Japão. Essa que é a minha tese central. Então o Brasil a gente pode ver que ele era altamente dependente de petróleo, tá? Por isso nós vivemos a crise da dívida externa. E hoje a gente um grande produtor de petróleo e também o nosso saldo comercial em commodities, então junto com o minério de ferro e agronegócio, tá arrebentando a boca do balão. Para compensar, nós estamos ruins em manufatura. A manufatura é altamente volátil e depende do câmbio. Quando o câmbio melhora, a gente para de gastar e as indústrias aumentam a produção. É jogo rápido, por quê? Porque manufatura é basicamente indústria de transformação. Você compra commodity, manufatura e vende de volta. Então é facinho de você reverter isso aqui. E um país, se ele produz ou não commodity, é muito difícil de mudar. Então o Brasil é um grande produtor de commodities e provavelmente vai ser um grande importador de manufatura. Ele é o espelho da China. O pessoal fica contra a situação, mas não adianta, gente. É isso aqui, tá dado e não adianta chorar. Os empresários paulistas que vão perder dinheiro, mas o brasileiro, de uma maneira geral, quem vive de salários, isso aqui é muito bom, porque isso aqui faz com que o preço das manufaturas caia. Já os Estados Unidos, eles são ruins em commodities e manufatura. O pessoal fala que essa geração lá nos Estados Unidos é a geração gafanhoto. Ela está destruindo tudo que as gerações anteriores construíram. Então não é que os Estados Unidos sejam ruins. No passado eles foram muito bons, mas no momento está uma bosta.
A geração gafanhoto está comendo tudo o que foi construído. Olha só, o saldo das commodities dos Estados Unidos está com a queda do preço do petróleo, melhorou um pouquinho o saldo das commodities, mas assim que o petróleo aumentou de preço, o saldo comercial das commodities caiu vertiginosamente. Aí aqui houve aquela queda do preço do petróleo por conta da crise, da quebra do Lehman Brothers, tá? Mas já está voltando a aumentar. A manufatura, os Estados Unidos poderiam ser bons em manufatura, mas como eles valorizaram excessivamente o dólar e ficaram, ao invés de trabalhar, fizeram o corpo mole e gastando muito, tá? O saldo das manufaturas que eles vão ter que jogar para cima também ficou pior do que das commodities. Então os Estados Unidos está ruim nos dois, nas commodities e manufatura. Eu acredito que seja muito mais fácil para eles melhorar nas manufaturas, tá? Mas se eles pararem de consumir commodities também dá, porque eles são grandes produtores de commodities, grandes produtores agrícolas, tem petróleo, tem gás natural lá, tem um shale gas lá que a Helena falou pra gente, tá? Então tem um monte de coisa. Vamos ver, vamos aguardar para ver só que os Estados Unidos vai ter que mudar o saldo comercial deles. Vai ter que mudar por quê? Porque é o maior déficit em transações correntes do mundo isoladamente. Então é evidente que isso aqui não vai poder continuar por muito tempo. Está continuando porque os concorrentes dele, que são Europa e Japão, estão pior do que os Estados Unidos, e a China financia esse déficit aqui, porque eu acredito que seria uma espécie de pagamento em troca dos Estados Unidos fazer a segurança mundial para a China colocar os produtos dela no mundo inteiro. Então é um jogo de interesse, tá? Mas isso aqui evidentemente não vai continuar por muito tempo. Eu não sei precisar a quantidade de tempo, mas vai dar merda para os Estados Unidos. Esse gráfico aqui, no início eu chamava de conta maluca, porque nem eu mesmo estava sabendo o que eu estava calculando. Então eu peguei o dólar, eu corrigi pelo IPC e pelo preço das exportações mundiais. O dólar, a inflação pelo IPC, o que significa? Significa a desvalorização do dólar dentro dos Estados Unidos, mais pelo serviço médico, dentista, essas coisas dentro dos Estados Unidos. E quando você pega o preço das exportações mundiais, te dá o real valor do dólar para nós brasileiros, para a China, para o mundo inteiro, fora dos Estados Unidos. Então o que a gente nota? Os Estados Unidos, eles vieram ganhando força, o dólar veio ganhando força assim que eles venceram a Segunda Guerra Mundial, só que com a derrota para o Vietnã, os Estados Unidos quebraram e foram obrigados a abandonar a conversibilidade do dólar em ouro, então o dólar despencou. Aí, em 1981, o Paul Volcker fez uma brutal elevação das taxas de juros, então ele fez com que o dólar subisse. Depois, naturalmente, com a queda da inflação, baixou os juros, o dólar caiu um pouquinho. Depois houve a queda do Muro de Berlim e os Estados Unidos sozinhos no mundo, como grandes vencedores da Guerra Fria, o dólar voltou a se valorizar. E aqui a entrada da China na OMC, tá? Então agora o dólar está em queda. Então houve praticamente, 1950 até 2000, praticamente meia década, meio século de subida, tá? E agora eu acredito que vai ser uns 50 anos de descida. Isso aqui é só o começo da queda do dólar, da queda do Império Americano. Aqui botei uma setinha, tá vendo? Para vocês verem que subiu e agora está descendo. Isso aqui para mim é só o início de uma grande tendência. Por que é o início? Vou mostrar para vocês. Mas aqui eu peguei só de 1980 até 2012, ó, tá? Para vocês verem bem detalhado. A gente repara que no curto prazo, tá vendo? Essas tendências pequenas aqui, ó, eu não consigo calcular esse trem. Só que as tendências seculares, que a gente chama, as tendências de longo prazo, elas são mais fáceis de serem observadas e previstas, tá? Você não consegue calcular exatamente, tá vendo? Essa descida forte, essa subida forte. Esse zigue-zague aqui é como um raio caindo do céu. Ele cai em zigue-zague, mas ele cai do céu para a terra, entendeu? Então no longo prazo dá para a gente ver. Então trouxe de novo o saldo das manufaturas da coisa, por quê? Para vocês verem que na medida em que o dólar se valorizou, o saldo comercial piorou. Na medida em que o dólar vai desvalorizando, o saldo comercial melhora. Tá vendo esse pedacinho aqui? Então o dólar tem que cair, o dólar tem que enfraquecer para que os americanos gastem menos, consumam menos e trabalhem mais, porque aí as indústrias lá vão ganhar competitividade, vão conseguir exportar. Então a desvalorização do dólar era algo esperado, tá? Essa queda aqui vertiginosa não era sustentável, mas mesmo assim ainda é apenas parcial, vai ter que cair mais para resolver o problema.
A gente pode ver o tamanho do problema pelo saldo comercial dos Estados Unidos acumulado nos últimos 12 meses, tá? Aqui sem correção, em bilhões de dólares. Então, à medida em que o dólar foi se valorizando, tá vendo aqui a queda do Muro de Berlim, ó, o dólar se valorizou, o saldo comercial piorou. Então, nessa época aqui, gente, quem acompanhava a economia sabia que ia ter uma grande merda, porque esse saldo comercial aumentando desse jeito aqui, ó, chegou a quase 900 bilhões de dólares anuais. É insustentável, é evidente. Aí estourou a bolha imobiliária em 2006 e quebrou o Lehman Brothers em 2008, onde foi possível haver uma reversão do saldo comercial, começou a melhorar. Mas assim que os Estados Unidos começaram a se recuperar da crise, eles aumentam o gasto e os preços das commodities também aumentaram. Então o saldo comercial começou a piorar de novo. Então é evidente que vai ter outra crise nos Estados Unidos para reverter essa situação. É evidente que não pode continuar aumentando isso aqui. Eles não podem ficar dando cheque sem fundo, porque a China não vai bancar mais os gastos deles indefinidamente. É evidente, nenhum país do mundo vai ficar gastando além do que pode. Trouxe também aqui o Dow Jones, corrigido pelas exportações mundiais, de 1922 até janeiro de 2012. A gente tem uma visão bem... Aqui, ó, aqui a bolha de 1929 está bem acentuada, tanto a subida quanto a queda. Depois, ó, os Estados Unidos foram aos poucos ganhando terreno do Império Britânico, venceu a Segunda Guerra Mundial, tá? Tá vendo? E ficou muito poderoso. Então, o preço das empresas lá dá para a gente ter uma ideia. Só que ele sofreu uma derrota para o Vietnã, uma derrota inesperada para o Vietnã. O dólar entrou em colapso, os Estados Unidos gastaram muito na guerra, foram humilhados, tiveram que parar de impor sua vontade ao mundo, tiveram que abandonar a conversibilidade do dólar em ouro, e com isso o preço das empresas americanas caiu muito, mas muito mesmo. Depois, com a queda do Império Soviético, parecia que os Estados Unidos tinham recuperado a sua hegemonia, tá? E agora, com a entrada da China na OMC e as grandes exportações da China, o mundo está vendo que a China é a nova dona do mundo e os Estados Unidos de novo estão caindo, tá? Não sei quanto que vai cair, mas provavelmente vai continuar caindo até se tornar bem inexpressivo. Falou, moçada?